Shalom, queridos e amados filhos. Nós, na última gravação, última transmissão, nós estávamos no deserto. Agora estamos retornando. Nós fomos ao deserto, buscamos a Deus e Deus preparou uma reunião muito especial lá em Haifa, no Monte Carmelo. Veja só as surpresas de Deus, né? Nós tivemos uma reunião muito importante ontem à noite, a convite do primeiro-ministro e das comunicações, aliás, o ministro das comunicações. Ele nos convidou para uma festa de boas-vindas à Páscoa, que é o costume judaico, exatamente em Haifa, né? Com o prefeito de Haifa, tinha várias autoridades importantes. Marcos, tu que é judeu aqui da terra, fala algumas autoridades que estavam lá nessa festa. Tinha, tipo, no Brasil fala vereadores, né? Mas tinha também o prefeito de Haifa, tinha membros do Knesset, tinha membros do partido Likud, aqui de Israel, partido do primeiro-ministro, e tinha também o Yaron Mazuz. O Yaron Mazuz é o braço direito do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Eles sempre estão juntos, sempre. E ele estava lá praticamente representando a presença do primeiro-ministro que não pôde ir. Netanyahu. Fala como é que nós fomos recebidos. Fomos recebidos com uma recepção calorosa, maravilhosa. As pessoas ficaram felizes em saber que ali tinha uma pessoa representando o Brasil para estar clamando, lutando pro Israel. É algo muito interessante, algo muito grandioso. As pessoas ficaram felizes, acharam algo bastante magnífico. E nós também fomos recebidos ali por uma das secretárias, né, do Knesset, uma das secretárias do Knesset, secretária-geral, onde elas nos deu o maior apoio para estar continuando com o nosso projeto aqui em Jerusalém. Estarmos juntos, receberem grupos, estão dispostos a ajudar e até mesmo ir ao Brasil, como o ministro Ayub Kara propôs. Inclusive eu pedi para o ministro fazer uma transmissão aqui do Israel em maio, né? Maio, no aniversário da independência de Israel, e ele se ofereceu para ir nos visitar. Então, uma pessoa muito cordial, muito querida, uma família muito bacana. Senti o quanto os judeus amam os brasileiros e quanto é importante essa aproximação Brasil-Israel. E também nós viemos tocar aqui o shofar e proclamar um novo governo para o Brasil, um governo que vai ser pró-Israel. Não tem outro jeito. E eles ficaram muito felizes e nos abençoaram. Não sei, até teve um deles que pediu para orarmos, né, pelo governo, não sei se foi aqui em Haifa, que pediu para orarmos, independente pela situação que Israel vive hoje, que é uma situação não muito fácil. Israel está vivendo hoje um momento de uma batalha da direita contra a esquerda em Israel. A esquerda em Israel quer trazer movimento gay, o que mais que eles querem? Enfim, é uma coisa baixa, né? Negativa. Como em todo lugar, né? A bancada esquerda, ela sempre propõe muitas coisas que são contra a família e tudo mais. Mas aqui em Israel nós temos uma batalha, e essa batalha ela continua, independente de qualquer coisa, nós estamos juntos, né? Tanto como no Brasil como em Israel, existem ali aquelas dissensões entre a direita e a esquerda, mas aqui há uma guerra e essa guerra ela tá grande. Violenta, precisamos orar por Israel. Nós vamos agora entrar em Jerusalém e vamos passar a noite dentro dos muros da cidade antiga e vamos ter uma noite de muita oração, muita paz. Mas antes eu quero lembrar que nós estamos fazendo o caminho que Jesus fez.
lembre-se que no domingo Jesus entrou em Jerusalém, domingo que antecedia a Páscoa. E ele foi aclamado com ramos e o povo gritando, bendito que vem em nome do Senhor e tal. E depois ele desceu de volta, foi dormir em Betânia, na casa dos amigos em Betânia. Maria de Betânia, Lázaro, né? e Marta. Muito bem. Nós também fizemos o mesmo projeto, né? Nós fomos visitar uma família muito amiga lá em Haifa, que é a família de Elias. Eles são descendentes da família de Elias, o sobrenome deles também é Elias, são judeus, e eles que fizeram esta aproximação com o governo local de Haifa, são amigos do ministro de comunicações, e ali nós conhecemos uma moça muito importante, que é uma cantora judia, que vai estar conosco no Brasil. Então é Eliana, né? Elihana Eliahu. Ela é uma descendente de profetas, né? Especialmente da família de Elias. Gente, encontrar alguém desse nível lá no Monte Carmelo é algo muito especial, maravilhoso, que vai estar conosco, se Deus quiser, na escola profética. Eles nos receberam muito bem e nos fizeram esta ponte com as autoridades locais. Então, estamos muito gratos a Deus e abençoamos essa família. Agora vamos ao trajeto que estamos fazendo. Jesus. O que Jesus estava fazendo há 2000 anos atrás, exatamente nesse dia? Jesus estava entrando de volta em Israel, Jerusalém, e ele vai, nós vemos lá em Mateus 21, 23, ele vai ser questionado no templo. Naquele dia, Jesus, ele passou o chicote nos cambistas, que estavam ali vendendo os animais. Para você entender melhor, Deus mandou que cada um trouxesse a oferta de cordeiro nesse dia, e muitos que tinham aquela preguiça de trazer, eles compravam dos cambistas. Só que os cordeiros dos cambistas não eram assim purificados, vendiam qualquer coisa, né? E o povo preguiçoso, em vez de trazer seu próprio cordeiro, eles compravam ali de qualquer jeito. Jesus passou o rebenque e disse que, olha, falar nisso, as ovelhinhas ali, puxa. Mentira. Pois é. E Jesus disse então que a casa do seu pai, a casa do meu pai, será chamada casa de oração. Então esse é um lugar que nós queremos passar a noite, lá dentro da cidade murada, próximo do muro de oração, amanhecer no jardim nesta madrugada, amanhã de manhã, quando você estiver acordando, nós estaremos orando por você, ok? E o questionamento dos religiosos da época, o que eles disseram para Jesus? Quando Jesus pegou o rebenque e virou as mesas dos cambistas, os religiosos vieram, as autoridades, e perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? Jesus então faz uma pergunta, responde com uma pergunta. Jesus diz: eu também vos farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu respondo. A pergunta que Jesus fez foi esta: o batismo de João Batista é de Deus ou é dos homens? Então aqueles religiosos ficaram sem resposta, porque eles falavam: se nós falarmos que é de Deus, estarão endossando o ministério de Jesus. Se falar que não é de Deus, serão apedrejados. Então eles preferiram calar-se.
Jesus tinha essa sabedoria de calar os mais sábios, não é? E foi isso que aconteceu ali naquele dia. Eles ficaram calados. Agora você pergunta assim, mas por que esse questionamento? Vou explicar para vocês. Eles queriam saber com que autoridade Jesus fazia tudo o que ele fazia. Que a autoridade vem de vários lugares. Alguns falavam que a autoridade dele vinha do diabo. Alguns outros tinham autoridade que vinha do sacerdote, do sumo sacerdote. Outros tinham autoridade que vinha de César. Há muitas fontes de autoridade. Há algumas autoridades que são sacerdotes que pode ministrar em alguns locais do templo. Mas tem o sumo sacerdote que pode entrar no Santo dos Santos. Enfim, nós precisamos saber de onde vem a autoridade que está nos comissionando. Então Jesus, ele responde que indiretamente que João Batista foi aquele que deu para ele aquela autorização que ele precisava, que a palavra aqui chama Simikha. Simikha é uma palavra em hebraico para dizer exatamente a resposta que aquelas pessoas precisavam saber ou esperavam. Quem te autorizou? Quem te deu cobertura? Porque aqui na terra a autoridade Deus deu aos homens. Deus entrega a terra aos homens. Salmo 8 fala isso. Então o próprio Filho de Deus, para entrar e dar início ao seu ministério, ele precisava ser autorizado pela autoridade profética e sacerdotal da época, que era João Batista. João Batista foi o homem que tinha a unção de Elias. Ele era capacitado, ele tinha Simikha para autorizar Jesus. E Jesus, quando vai ao batismo no Jordão, ele está buscando essa cobertura exigida tanto pelos homens como por Deus e até mesmo Satanás. Tem que respeitar essa autoridade. Então aqui na terra, desde a queda do homem, se fez necessário restabelecer a autoridade na terra, e isto vem através exatamente da Simikha. Então, quem te deu Simikha? É isso que os sacerdotes perguntam. Por que fazer milagre? Os sacerdotes sabiam que até no Egito tinham milagres, até no Egito tinha poder, até no Egito os sacerdotes faziam cajados se transformarem em cobras. Então fazer milagre não é assim tão grande coisa. De várias fontes pode acontecer e ser feitos sinais miraculosos. Mas a fonte da autoridade é importante, por quê? Porque quem honra a autoridade, honra a pessoa, honra também quem lhe enviou. Então por isso que o cuidado dos sacerdotes, eles não queriam correr o risco de honrar um demônio. Então é muito importante a palavra hoje, nesse dia. Nós vamos fazer um estudo depois sobre isso, mais aprofundado. É sobre Simikha. É muito importante, principalmente no Brasil, porque muitas pessoas no Brasil fazem milagres. Eu não estou falando só de feiticeiros. Feiticeiros fazem curas sobrenaturais, acontecem coisas sobrenaturais. E aí se pergunta, de onde vem essa autoridade para fazer isso? Mas existem também muitos pastores, pregadores e líderes que fazem também, que têm dons, que têm capacitação dada por Deus. Então, quando você honra aquele que está operando milagres, você está honrando quem lhe enviou. Foi isso que Jesus respondeu. Agora nós vamos ouvir a música da Reliana, desse CD.
Elihana. E em hebraico, olha aqui. E vamos entrar em Jerusalém. Amém? Você vai ver agora Jerusalém. Como é que fala isso aí? Aleluia. Isso aqui é aleluia. É 12 aleluia, né? Essa aqui é Jerusalém. Aleluia. Olha aqui é Jerusalém. 12. Vem. Oh, glória! ההורגת את הנביאים וסוקלת את השליחים אליה. Tradução. Jerusalém, terra que mata os profetas. כמה Jerusalém. פעמים חפצתי לקבץ Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar com uma galinha, התחת כנפיה. Quantas vezes quis te juntar como uma galinha junta os pintos debaixo de suas asas. הנה não ביתכם quisesse. מנטש לכם. vocês endureceram o coração. ואני אומר לכם, Vocês endureceram o coração Mas vocês endureceram o coração שתאמרו, e não me aceitaram, e não me aceitaram, não me receberam. não nos recebeu. Mas vocês só voltarão a me ver Mas vocês só voltarão a me ver quando disserem, quando clamarem, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Esta é a música que nós oferecemos a todos os judeus hoje em Jerusalém. Vocês só verão o Senhor quando clamarem, bendito aqueles que... Se estiver ligada lá. Essa música é que nós oferecemos aos judeus atuais. Vocês só verão o Senhor quando clamarem, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Eu acho bacana essa música e esse ministério profético aqui em Israel, porque fala exatamente o que o judeu precisa ouvir. Fala que Jesus tentou juntar os judeus como uma galinha junta os seus pintos, mas foi rejeitado. את הנגולת, המקבץ את עדפותיה, התחת כנפיה, ולא רציתם. הנה ביתכם מנטש לכם, ואני אומר לכם, מעתה לא תראו לי עד שתאמרו, ברוך הבא, בשם Bendito seja. Oh, glória a Deus. Um abraço aí para a Bispa Sione, Mulheres de Deus, Patrícia do Vale, Silvana, Rogério.